A razão, algo que os gregos prezavam acima de tudo, foi o que resolveu o problema. E deu uma resposta simples a uma situação que parecia insolúvel. Secretamente, Ariadne visita Teseu em sua cela provisória e lhe oferece sua solução, mas com uma condição. Se sobreviver, ele deverá se casar com ela. Quando Teseu encontra Ariadne, ele está encrencado. Ele vai ter de entrar no labirinto para ser devorado vivo por um minotauro. E quando Ariadne se prontifica a ajudá-lo, ele não tem muita escolha. Ou aceita, ou se arrisca. E ele não quer se arriscar. Na manhã seguinte, as 14 vítimas são mandadas ao labirinto. Como animais para o abate. Com seu novelo nas mãos, Teseu caminha na frente. Teseu amarra o fio trançado na porta e começa a caminhar passo a passo no túnel escuro e úmido. Teseu foi oferecido em sacrifício humano. É um conceito difícil de avaliar hoje em dia, mas há evidências que sugerem que os antigos cretenses não só sacrificaram seres humanos, mas também os comiam. Teseu, príncipe de Atenas, conduz seus companheiros de infortúnio pelo labirinto determinado a enfrentar o Minotauro. Ele tem um novelo de fio trançado nas mãos, de modo que ele ache o caminho de volta. Quanto mais perto ficam os grunhidos do Minotauro, mais Teseu fica resoluto. Mas seus companheiros estão começando a fraquejar. É muito fácil imaginar o terror deles à medida que caminham pelo labirinto. Pense no que é caminhar por corredores escuros, completamente perdidos e sem enxergar nada. Eles sabiam que em algum lugar daquele labirinto havia uma criatura horrenda e canibal que ia devorar a todos. Só não sabiam quando iriam dar de cara com o monstro. No fundo do labirinto, o Minotauro se impacienta. Ouve os gritos apavorados das vítimas caminhando para ele. E está pronto para sua próxima refeição. Ele é o inimigo que Teseu precisa derrotar para libertar Atenas da tirania de Creta. Assim diz o mito. Mas qual a ligação com a realidade? A tensão entre Creta e Atenas durante a Idade do Bronze é muito bem documentada. Mas os cretenses eram assim tão selvagens como sugere o mito? No Palácio de Cnossos, escavações revelaram uma evidência que sugere que há alguma verdade no mito. Inscrições encontradas ali foram interpretadas por alguns como se referindo a oferendas feitas aos deuses. Oferendas humanas. Existem registros de uma criada sendo oferecida e também de 10 rapazes sendo oferecidos. Pessoas reais mortas em sacrifícios rituais, exatamente como as vítimas do Minotauro no mito. A sugestão é de que houve mesmo sacrifícios humanos praticados em Creta. Mas a evidência vai além de inscrições. Há também ossos com marcas claras de assassinato a sangue frio. Em 1979, mais de 300 ossos foram desenterrados em Cnossos.
Incrivelmente, todos pertenciam a crianças. Cerca de 25% dos ossos têm marcas feitas por uma lâmina fina, do tipo que seria usada para separar a carne do osso. Os ossos tinham marcas de facas, tinham cortes, marcas nas laterais. Então fica realmente muito difícil dizer que não houve um massacre, talvez até canibalismo. Não há outra forma de interpretar essa evidência. Ossos de carneiros também foram descobertos no mesmo lugar dos ossos humanos, todos com marcas similares. Esse tipo de marca se parece muito com as marcas deixadas quando desossam e preparam animais para comer. Isso sugere que os antigos cretenses não só ofereciam humanos em sacrifício, mas também os comiam. Será a fome do Minotauro por carne humana uma mensagem em código sobre canibalismo? É o crime mais repulsivo e abominável que se pode imaginar. É um modo perfeito de demonizar alguém. Podemos imaginar que os gregos espalharam essa história sobre os cretenses, de que eram pessoas horríveis, de que eram monstros, de que eram até canibais. O mito continua. Os corredores do labirinto estão imersos na escuridão. É impossível para Teseu enxergar o caminho. Mas os grunhidos do Minotauro estão cada vez mais altos. É isso que o orienta. Seu novelo de fio já está pequeno agora. Tem 1/4 do tamanho que tinha quando entrou no labirinto. O monstro está próximo. Ele sente o fedor do sangue nas paredes, ele vê os ossos das vítimas anteriores. Em um canto, ele vê alguém dormindo. Até a respiração do Minotauro o enche de pavor. Mas essa é a diferença entre heróis e pessoas comuns. O herói sente medo, mas o domina e persegue o grande feito. Teseu ataca, pegando a besta semi-adormecida. Teseu se aproxima. Surpreso, o Minotauro salta e ataca. É uma luta entre o machado e a espada. O futuro da Grécia e de Creta está em jogo. Quase ao amanhecer, os sons de uma luta ecoam pela noite. Dentro do labirinto, Teseu encurrala o Minotauro. Depois ele bate e ataca. Antes do monstro perceber, Teseu domina a situação. O Minotauro luta e cambaleia. O herói prepara o golpe final. O Minotauro, a terrível criatura de alma torturada e cativa, está morto. Teseu, filho de Poseidon e príncipe de Atenas, destruiu a maldição do rei Minos. O coração dele está a toda, a adrenalina corre. Ele está coberto de sujeira e também do sangue do monstro e das outras vítimas mortas e devoradas por ele. As forças da razão personificadas por Teseu superaram as forças da irracionalidade personificadas pelo Minotauro. Mas não há tempo para celebrar a vitória. Já vai amanhecer. Teseu tem de se apressar se quiser escapar à fúria do rei Minos. Ele matou o Minotauro, mas a história não acabou, porque é claro que Minos vai ficar furioso. Ele tem de voltar logo, sair do labirinto e voltar para o seu navio.
Ele puxa o fio de volta e conduz os jovens atenienses para fora do labirinto. Eu posso imaginar a alegria que devem ter sentido esses jovens quando viram que seu destino não foi o que tinha sido pensado e que o destino tinha sido mudado pelo feito do herói. Ariadne, princesa de Creta, passou a noite toda à espera de algum sinal de que Teseu estivesse vivo. Ele prometeu se casar com ela se escapasse vivo do Minotauro, e ela pretende cobrar a promessa. Pouco antes do amanhecer, ela vai se encontrar com ele e o navio levanta velas para Atenas. É um momento decisivo na mitologia grega. O ato de Teseu matar o Minotauro é algo simbólico, pelo qual um herói de Atenas finalmente derruba o jugo cretense. É um símbolo da Grécia vencendo Creta. Um símbolo de bravura humana e engenhosidade. De modo que a história inspirou os jovens a serem leais para com a sua cidade e a se sacrificarem pelas glórias da sua cidade. E, no fim, a se tornarem cidadãos de uma cidade democrática. Teseu deixa Creta como herói, mas sua viagem para casa vai terminar em tragédia. Quando saiu para combater o Minotauro, Teseu prometeu a seu pai, o rei Egeu, que içaria as velas brancas quando voltasse para casa para assinalar sua vitória. Todas as manhãs, durante meses, Egeu vai ao mesmo rochedo e procura avistar o navio. Quando finalmente ele aparece no horizonte, está com velas negras. O rei fica desconsolado, achando que o filho tinha sido devorado pelo Minotauro. Em seu desespero, Egeu salta do rochedo para o mar e para a morte. Até hoje, esse mar se chama Egeu, em honra ao pai de Teseu. Teseu falha ao não usar as velas brancas. O conto original não dá explicação de por que ele se esqueceu do que prometeu. Mas o final do mito sugere uma despreocupação típica da juventude. Essa é a explicação. Ele ficou empolgado com a vitória, estava chegando em casa e se esqueceu de trocar as velas. A súbita morte de Egeu é uma consequência chocante. Teseu chega não apenas como liberador de Atenas, mas como seu novo rei. O rei que, segundo o mito, transformaria a cidade de simples fortaleza do exército em superpotência regional. Neste mito, a ascensão de Atenas ao status de potência é totalmente creditada a Teseu. E o mito parece ter sido escrito em parte para provar isso. Ao adotar Teseu como seu herói fundador, os atenienses deram uma mensagem. Disseram que a longa dominação de Creta estava terminada e que havia uma nova liderança, Atenas. Atenas viria a ser a cidade-estado dominante do mundo grego, enquanto Creta seria conquistada e desmoronaria. Mas muito tempo depois dos dois reinos desaparecerem na história, o mito de Teseu e o Minotauro perdura. E como todo bom mito, revela detalhes da natureza humana que são tão relevantes hoje quanto foram há 3.000 anos. Existem muitas leituras possíveis da história do Minotauro. Pode-se ver o labirinto como a mente humana. Um lugar sombrio que tentamos explorar sempre que estamos conscientes. Ou como nossa natureza animal que nos impele a matar. Os mitos